Bom dia, amados irmãos, vocês ouvintes que estão comigo neste canal, estudando a palavra de Deus, hoje terminando o livro de Filipenses, amém? Quero fazer uma, uma recapitulação de tudo aquilo que nós falamos aqui em Filipenses, amém? Começando o nosso estudo hoje, quero lembrá-los de que ele tem nos dado aqui, o apóstolo Paulo, princípios para a nossa vida diária, para o dia a dia. E o primeiro princípio é a força que vem de Deus para você, chamada alegria. A força vem da alegria do Senhor. E eu disse para vocês que a alegria é mais do que felicidade emocional. Ela pode até ser qualquer coisa, desde um extremo de contentamento até pequenos prazeres, pequeninos contentamentos. Então, o apóstolo aqui ele nos chama atenção para que nós coloquemos em prática estes pequenos prazeres em todas as áreas das nossas vidas, independente do que você, amados irmãos, ouvintes, estejam enfrentando. Ao ler Filipenses, quero encorajá-lo a se alegrar, independente, até mesmo em meio às dificuldades ou tristezas. A Bíblia fala que a alegria do Senhor está à nossa disposição, e ela é a sua e a minha força. E que nós possamos mesmo, de fato, aprendermos essas lições bem práticas que o apóstolo nos ensina neste livro de Filipenses. Acima de tudo, aprenda a viver na força que vem de nós nos alegrarmos em Deus em todas as situações. Amém? Lembre-se de que a felicidade e a alegria se baseia no que acontece. Não se baseia no que acontece, mas a alegria é um fruto do Espírito Santo e habita em nós como crentes em Jesus Cristo, como filhos de Deus. Amém? Hoje terminando o capítulo 4, porque este livro só tem quatro capítulos. Eu espero que você tenha lido. Se você não leu, leia. Leia e estude. Amém? E aqui em Filipenses, ele fala, quero me prender naquele versículo do capítulo 4, versículo 13, que ele é citado assim frequentemente pelos crentes, né? Pelas pessoas que conhecem um pouquinho a palavra de Deus, que fala assim: tudo posso naquele que me fortalece. Mas o contexto, nesse contexto, o apóstolo Paulo ele se refere que a nossa capacidade também de sofrer privações, de ter abundância, de estar contente, de qualquer maneira. Capítulo 4, verso 12, também fala assim para a gente. Olha, eu quero ler. Ele fala assim, no versículo 12, deixa eu ler aqui para vocês. Ele diz assim para nós, olha, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Então, o apóstolo Paulo, ele sabia que fosse qual fosse a situação em que ele estivesse, aquela era a vontade de Deus naquele momento. E ele também sabia que Deus o fortaleceria para cumprir o seu chamado. Paulo, ele acreditava que até nas coisas desagradáveis Deus agiria em seu favor e para o seu bem. Então, esse entendimento de Filipenses 4,13, que fala, né, tudo posso naquele que me fortalece, nos ajuda, irmãos, tremendamente a lidar com as dificuldades da vida e permanecermos positivos, com fé, e nos auxilia muito em nosso chamado ministerial. E ele nos ensina a permanecer dentro dos limites que o Senhor nos chamou. O Senhor vai nos equipar para que nós possamos fazer todas as coisas e empreender, e sermos empreendedores. Fazermos as coisas não com os nossos talentos e habilidades, mas
com os talentos e habilidades que foram dadas por Deus a nós. Por Deus, não na nossa capacidade intelectual somente, ou na força do nosso braço, ou do nosso conhecimento. Não. Com todos os talentos e habilidades que nos foram dados por Deus. Então, quando nós temos esse tipo de atitude, toda a pressão que está sobre você e sobre mim vai ser bem mais tranquilo nós passarmos por elas. Porque, irmãos, todos nós temos necessidades e desejos diários. E muitas vezes nós temos que entender o que podemos e o que não podemos, o que precisamos e o que não precisamos. Então temos que agradecer a Deus por Ele saber exatamente o que você e eu precisamos e continuarmos a ser fiéis em tudo, em tudo. No capítulo 4, versículo 19, ele diz assim, olha, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então, você creia, confie de que aquele que nos faz todas as promessas é fiel. E eu incentivo você a pensar sobre todos os pensamentos que você anda pensando, como nós falamos no estudo anterior, que a nossa mente, ela é um campo fértil para que sejamos usados por Deus, mas também é um campo fértil, irmãos, para o maligno atuar. E quando você muda todas as coisas e permite que se estabeleça em sua mente o poder da palavra de Deus, as verdades bíblicas, nosso caminho, seu caminho, vai ser muito mais livre, mais perfeito e vamos ter muito mais vitórias. Então, quando você declarar, Senhor, que eu posso todas as coisas porque o Senhor me fortalece, declare também, Senhor, estou pronto para tudo que o Senhor desejar para a minha vida. Não é só para as coisas boas, irmãos. Nós vimos Paulo falando, né? Que ele aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, sendo bem alimentado, tendo fome, passando as necessidades. E muitas vezes isso vai acontecer conosco de alguma forma, que tenhamos em mente, em nossos corações, todo o conselho da palavra de Deus e que você possa pensar com a mente de Cristo, com o coração voltado para a palavra de Deus e não se esquecer que você e eu temos um exemplo de obediência, que é o nosso modelo, é Jesus Cristo. E eu encorajo, meus irmãos, a atingir esse nível mais alto de obediência, de uma mente saudável, pronta a obedecer, conforme nós aprendemos aqui, né, no capítulo 1, no capítulo 2 de Filipenses, amém? E essas verdades, esses princípios que o apóstolo Paulo nos ensina aqui, para que eu e você vivamos uma vida cristã vitoriosa, está escrito aqui na palavra de Deus. Para que eu e você vivamos uma vida diária, cheia de otimismo, de fé, de esperança, de renovo, em nome de Jesus, amém? Que Deus o abençoe grandemente neste dia. Terminamos hoje o 4º capítulo de Filipenses. Não deixe de estudar a palavra de Deus, amém? Cresça em Deus, na palavra de Deus, em nome de Jesus. Deus os abençoe.